Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nédia Fernandes e nesse vídeo vou ajudar você em uma questão sobre adição padrão. Vamos discutir um exercício do livro Explorando a Química Analítica. Veja a referência. Prepare o café e faça suas anotações. As curvas de calibração são normalmente utilizadas para determinar a relação entre o sinal e a concentração em uma análise química. Nos casos em que a curva de calibração é inadequada ou não confiável, podemos utilizar a adição padrão ou padrões internos. No método de adição padrão, quantidades conhecidas de analito são adicionadas à amostra desconhecida. A partir do aumento do sinal, deduzimos quanto de analito estava presente na amostra original. Este método requer que a resposta seja proporcional à concentração do analito. A adição padrão é usada quando a matriz da amostra é complexa ou desconhecida e difícil de ser reproduzida em soluções padrão. Por exemplo, uma matriz como o sangue possui muitos constituintes que você não pode incorporar a soluções padrão para uma curva de calibração. Nesse caso, adicionamos pequenos volumes de um padrão concentrado à solução inicial, de modo que não modifiquemos muito a matriz. Consideramos a adição padrão em que uma amostra com concentração inicial desconhecida de analito Xi tem uma intensidade de sinal Ix, no qual I pode ser a área de um pico em um cromatograma, a corrente do detector, a voltagem de um instrumento e a absorvância. Ou seja, pode-se utilizar técnicas como cromatografia, voltametria, potenciometria, espectrofotometria, entre outras. Então, uma concentração conhecida de padrão S, concentração conhecida do analito, é adicionada a uma alíquota da amostra e um sinal IS mais X é observado para esta solução. Como o sinal é proporcional à concentração do analito, podemos dizer que concentração do analito na amostra sobre concentração do analito mais padrão da mistura é igual a sinal da amostra sobre sinal da mistura. Matematicamente, podemos expressar Xi sobre Xf mais Sf é igual a Ix sobre S mais X. Quem seria Xi? Concentração desconhecida do analito. É o que nós queremos determinar. Xf seria a concentração final do analito na amostra após adicionar o padrão. Sf, concentração final do padrão após a adição na amostra, porque quando você adiciona uma certa alíquota do padrão na amostra, você vai ter um aumento de volume e vai ocorrer uma diluição. É necessário saber que concentração é essa. E X é igual à intensidade do sinal do analito na amostra, e S mais X é a intensidade do sinal do analito mais padrão adicionado. Então, nós precisamos lembrar da regra de diluição. Então, nós temos aqui duas expressões. Xf igual a Xi vezes V0 sobre V, e Sf é igual a Si sobre Vs sobre V. Xi é a concentração desconhecida do analito, Xf é a concentração final do analito na amostra após adicionar o padrão, Si é a concentração inicial do padrão, Sf, concentração final do padrão após a adição da amostra, V é o volume total e é obtido pela soma do volume da amostra mais o volume do padrão adicionado. Então, V0 é volume inicial da amostra desconhecida e Vs é volume adicionado de padrão com concentração inicial Si. Então, vamos ver o estudo de caso. O ácido ascórbico, vitamina C, presente em uma amostra de 50 ml de suco de laranja, foi analisado por um método eletroquímico que produziu uma corrente de 1,78 microampere no detector. Então, significa que esse 1,78 microampere é a corrente referente ao ácido ascórbico presente na amostra. A adição de 0,400 ml de um padrão de ácido ascórbico com concentração de 0,279 mol vezes litro a menos 1, elevou a corrente para 3,35 microampere.
Então, esse 3,35 está relacionado à corrente referente ao ácido ascórbico presente na amostra, mais o ácido ascórbico que foi adicionado na forma de padrão. Então, qual a concentração inicial do ácido ascórbico, Xi, na amostra de suco de laranja? Nós temos os dados aqui. V0 é igual a 50,0 ml, seria o volume da amostra de suco de laranja. VS 0,400 ml, volume de padrão de ácido ascórbico. Temos que a concentração inicial do padrão é 0,279 mol litro a menos 1, é a concentração inicial do padrão de ácido ascórbico. Temos que a concentração final do padrão de ácido ascórbico precisa ser descoberta porque ocorreu um processo de diluição. E X é igual a 1,78 microampere, é a intensidade de sinal do analito antes da adição do padrão. E S mais X, que é igual a 3,35 microampere, é a intensidade de sinal do analito mais padrão adicionado. E XI é a concentração desconhecida do analito, o qual nós queremos descobrir. Então, como resolução, nós temos antes que encontrar o volume total, que é obtido a partir do somatório do volume da amostra original, mais o volume do padrão adicionado. Então, seria 50,0 ml mais 0,400 ml. Isso corresponde a 50,4 ml. E precisamos verificar a equação da concentração final do analito. Então, nós temos que concentração final do analito, XF, é igual a XI vezes V0 sobre V. Nós não temos XF, mas podemos colocar em função de XI. Então, XF é igual a XI vezes 50, que é o volume da amostra original, dividido por 50,4, que é o volume total da amostra. Isso nós vamos utilizar para substituir na equação da adição padrão. E agora podemos determinar qual é a concentração final do padrão após a adição ao suco de laranja. Temos que SF é igual a SI vezes VS sobre V. Então, SF vai ser igual a 0,279 mol vezes litro a menos 1, que é a concentração inicial do padrão, vezes 0,400 ml foi o volume adicionado de padrão na amostra, e o volume total, que ficou 50,4 ml, como nós já calculamos. Isso equivale a 2,214 vezes 10 a menos 3 mol vezes litro a menos 1, ou 2,214 vezes 10 a menos 3 molar. Mas vamos expressar o resultado em milimolar. Então, a concentração final do padrão será 2,214 vezes 10 a menos 3 mol vezes litro a menos 1 vezes 1.000, e encontramos que a resposta é 2,214 milimolar. A concentração final do padrão é 2,214 milimolar. Ok, pessoal? Agora vamos utilizar a equação da adição padrão para encontrar a concentração de ácido ascórbico na amostra original. Lembrando que XI sobre XF mais SF é igual a IX sobre S mais X. Portanto, nós queremos descobrir o valor de XI. Vamos colocar aqui que XF é igual a XI vezes o volume da amostra original sobre o volume total. Então, 50,0 sobre 50,4 ml vezes XI, mais 2,214 milimolar, que é a concentração final encontrada do padrão na amostra, igual a 1,78 sobre 3,35 microampere. Podemos cortar as amperagens aqui, podemos cortar também as unidades, nesse caso ml e ml, e aqui microampere, microampere. Lembrando que 1,78 é a corrente referente ao analito na amostra original e 3,35 é a corrente referente ao analito mais o padrão que foi adicionado. Ao substituir na expressão, vamos encontrar que XI sobre 0,992 XI mais 2,214 milimolar é igual a 0,531. Queremos descobrir o valor de XI e vamos lembrar que vamos multiplicar 0,531 por tudo que está aqui no parênteses. Então, 0,531 vezes 0,992 XI é igual a 0,527 XI.
E 0,531 vezes 2,214 milimolar é 1,176 milimolar. Então, colocando 0,527xi para outro lado, nós temos que xi menos 0,527xi é igual a 1,176 milimolar. Isso aqui significa que eu vou diminuir 1xi menos 0,527xi. Isso corresponde a 0,473xi, que é igual a 1,176 milimolar. Então, tiramos o valor de xi e vamos encontrar a resposta já em milimolar de 2,49 milimolar. Ou seja, essa é a concentração de ácido ascórbico na amostra de suco de laranja original, utilizando o método de adição padrão. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão e também gostaria de informar que vocês não esqueçam de assistir o vídeo sobre adição padrão parte 2 para completar esse assunto. Nós vamos mostrar como fazer o uso de curva de calibração utilizando o método de adição padrão, ok? Eu gostaria de agradecer ao UFRN, o Instituto de Química da UFRN, no qual eu faço parte, a Secretaria de Educação à Distância. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário no canal. E bye bye!